Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos falar sobre a prova do ENAM, do Exame Nacional da Magistratura, que ocorreu no dia 20 de outubro de 2024, fazendo aqui a resolução das perguntas de direito penal. É isso que nós vamos focar nessa aula. Vamos então, eu vou trabalhar aqui pela numeração, você talvez note, com a versão branca, não é? A gente fez a formatação. Não obstante, o que você vê aqui são as perguntas que ali estiveram. Foram perguntas, eu achei a prova de direito penal bem feita, interessantes. Alguns pontos ali que eu acho que poderiam ser melhorados na redação de uma outra alternativa para evitar questionamento. De toda maneira, eu vou fazer os apontamentos necessários aqui. Você já conhece o enunciado dessa pergunta? Imagino que sim, caso tenha feito a prova do dia 20 de outubro de 2024, mas me permite aqui uma rápida leitura. Entenda a dinâmica dos fatos e o interessante é você, à medida que vai lendo o enunciado, e a gente vai procurar fazer esse raciocínio aqui, já extrair os pontos que chamam a atenção. Diz o examinador que, em 15 de junho de 2024, Técio buscou atendimento em um hospital de sua cidade, devido a uma indisposição gástrica. Preencheu a ficha com seus dados, consignando no campo próprio que possuía alergia à dipirona. E foi em seguida encaminhado ao consultório onde estava o médico Caio. Ao iniciar o atendimento, o paciente Técio relatou sintomas de desconforto abdominal e náusea. O médico, após o exame clínico, acabou se esquecendo negligentemente de ler a ficha de atendimento no campo das alergias medicamentosas e encaminhou para a enfermaria com prescrição de aplicação de uma ampola de Buscopan, composto de butilbrometo de escopolamina e de dipirona sódica monoidratada, justamente o que ele tem alergia. Chegando ao setor próprio para receber o medicamento prescrito, Técio, o prescrito medicamento, deixa eu colocar aqui, peraí, corrigir aqui para medicamento. Técio foi recebido pelo enfermeiro Guilherme, que de pronto não só o reconheceu como vizinho por ele malquisto, como também constatou a notória inobservância do dever de cuidado do médico Caio, já que em sua prescrição de medicamento havia um dos potenciais alergênicos declarados pelo paciente em sua ficha, a dipirona. Certo é que, mesmo percebendo o irresponsável equívoco do médico, Guilherme, desejando fortemente a morte de Técio, aplicou-lhe o medicamento, gerando rápidas consequências em seu organismo, como com grave choque anafilático, parada cardíaca, que por um pouco não custaram a vida do paciente. Eu paro por aqui só para fazer uma rápida análise. Então, essa é uma versão de um exemplo clássico que a doutrina dá, e eu trabalho disso, eu trabalho com um exemplo similar no meu livro. Esse é um caso bem conhecido, uma situação bem conhecida, não é? Então, nós temos, por parte do médico, a inobservância do dever de cuidado objetivo, o que dá ensejo a um possível crime culposo. Já da parte do enfermeiro, nós temos um nítido dolo de matar. O primeiro ponto a ser lembrado, e isso vem lá do concurso de pessoas, é que não existe participação dolosa em crime culposo e nem participação culposa em crime doloso. Com isso, o que eu quero dizer é que, ainda que o enfermeiro tenha notado o equívoco cometido pelo médico, não há nessa hipótese, já temos que descartar de pronto o concurso de pessoas. Temos que avaliar isto sim, a conduta de cada um deles, de maneira isolada, o crime culposo praticado pelo médico e o crime doloso cometido pelo enfermeiro. Depois que o medicamento é ministrado, o que acontece? Aí vem a parte final. Técio só foi salvo por força de rápida e eficaz ação de outra equipe de plantonistas que se encontrava no nosocômio, vindo a vítima a sobreviver. Então, o enfermeiro tentou matar o Técio. E com relação ao médico, podemos falar em tentativa de homicídio? Não, porque não teve dolo de matar. Tentativa de lesão corporal? Não, porque não houve dolo da parte dele. Tentativa de lesão culposa? Também não, porque não há tentativa de crime culposo. O que nós temos da parte do médico é uma lesão culposa. E da parte do enfermeiro, uma tentativa de homicídio. Considerando todos os fatos que foram devidamente comprovados, inclusive os aspectos subjetivo-normativos, os comportamentos dos envolvidos,
A atuação culposa de Caio e dolosa de Guilherme, veja que a assertiva ainda confirma isso, ainda está o examinador te ajudando aqui. E que o remédio prescrito seria teoricamente adequado em qualidade e quantidade ao quadro de saúde de teste, não fosse sua declarada alergia, assinale a alternativa correta. Então veja, Caio e Guilherme responderão por homicídio doloso? Não, né, não é possível atribuir crime doloso ao médico Caio. Caio e Guilherme responderão por lesão corporal dolosa grave? Não. Caio não cometeu o crime doloso e Guilherme praticou tentativa de homicídio e não lesão corporal. Caio responderá por crime de lesão corporal dolosa grave pelo perigo de vida? Não, porque dele não se cogita, a ele não se cogita imputar crime doloso, né? Já vimos isso. Agora veja essa. Caio responderá por lesão culposa grave, qualificada pelo perigo de vida, e Guilherme por homicídio doloso na modalidade tentada, não havendo que se falar em concurso de agentes. Essa aqui seria a pegadinha da questão. Por quê? Porque ele responde por lesão corporal culposa. Só existe no Código Penal uma modalidade lesão culposa grave qualificada pelo perigo de vida. O perigo de vida é qualificadora da lesão dolosa. Não há qualificadoras no que se refere a perigo de vida, não é por grave ou gravíssima, na figura culposa, no 129, parágrafo 3º do Código Penal. Então, o correto é a letra E. Caio responderá por lesão corporal culposa e Guilherme por homicídio doloso na modalidade tentada. Atenção, tem pegadinha aqui. Antônio assistia uma série televisiva noturna quando foi surpreendido pelo inesperado toque da campainha de sua casa. Ao atender a porta, deparou-se com um funcionário de uma renomada loja de vinhos, que indagou se aquele seria o endereço para onde havia sido pedido por João da Silva uma celebrada garrafa de vinho, já devidamente paga por Pix pelo destinatário. Percebendo o erro, mas dominado pela vontade de degustar a bebida, Antônio confirmou falsamente ser o autor da encomenda, dando ainda como correto o endereço, o que fez com que a garrafa fosse em seguida a ele voluntariamente entregue, sendo consumida por Antônio antes do engano ser percebido pela loja. Veja, a gente tem um crime no Código Penal no 69, que é o crime de apropriação de coisa havida por erro. O que pressupõe a configuração do 169? Que o objeto chegue ao poder do agente em virtude de erro e que o agente, e que isso ocorra, o agente em nada contribui e o sujeito, então, percebendo que a coisa chegou ao seu poder por erro, deve se cumprir. Então, vamos lá. Se o Antônio ocorresse a seguinte situação, então você imagina lá um imóvel, um apartamento em que as entregas elas são recebidas na portaria e depois um funcionário deixa na porta do morador e vai embora funcionando. Então, o entregador já entregou a garrafa, o funcionário do condomínio deixou na porta do morador, foi embora, o morador de repente abre a porta e fala, não entrega. Aí ele vê, poxa, não é para mim, é para outra pessoa, mas decide se apropriar da entrega. Nesse caso, nós teríamos o 69, a apropriação de coisa havida por ele. No exemplo formulado, é estelionato por quê? Porque o Antônio estava diante do entregador. O entregador falou, Silva, você? Ele falou, opa, viu que era um vinho bem? Sou eu. E a partir desse momento, então, ele, utilizando-se dessa fonte, fazendo-se passar pelo verdadeiro destinatário, que já havia pago pela garrafa, induziu o erro o funcionário da loja, que, movido por esse erro, a que induziu Antônio, fazendo-se passar por João, recebe o bem e depois consome o vinho, a garrafa de vinho, o conteúdo da garrafa de vinho. Portanto, não há aqui apropriação de coisa havida por erro, mas estelionato, artigo 171 do Código Penal. É isso. Vamos adiante agora. Questão 71. Marcela, agora aqui, ó. Pronto. Deixa eu enquadrar direitinho. 71. Marcela, empregada seletista de sociedade empresária terceirizada de determinado órgão público, subtraiu uma valiosa obra de arte pertencente à repartição pública, valendo-se do acesso facilitado pelo seu vínculo empregatício. Entretanto, após a subtração da peça que pretendia revender, percebeu que seria descoberta, pois havia câmeras de segurança que registraram toda a ação. Note, após a subtração da peça que pretendia revender, então o crime já estava consumado. Ela então pensou: puxa, tinha câmera, vou me dar mal. Marcela soube que as autoridades já haviam sido acionadas
para que se iniciasse a persecução penal e decidiu restituir a peça, o que foi feito antes do recebimento da denúncia. Assinale a assertiva correta. O que ocorreu aqui? Então, primeiro, qual a tipificação que você daria? Ela cometeu o crime de peculato. Peculato furto, porque ela subtraiu. Ela é funcionária pública? Sim, funcionária pública por equiparação, nos termos do artigo 327, parágrafo 1º. Ela é contratada por uma empresa para prestar serviço na administração pública. 327, parágrafo 1º, funcionário público por equiparação. O 327, conceito de funcionário público, é importante, né? Não dá para chegar em concurso sem saber o conceito penal de funcionário público. Mas acho que o que está realmente por trás aqui da questão é um elemento da parte geral. Esse comportamento de Marcela de restituir o bem depois da consumação do fato, depois que houve a subtração, tem qual relevância jurídico-penal? Configura, como você já pode verificar aí pelo que está marcado, o arrependimento posterior. Por que não é um arrependimento eficaz do artigo 15? Lembra da desistência voluntária e arrependimento eficaz? Desistência voluntária e arrependimento eficaz só se configurariam se o autor do fato desistisse de prosseguir na execução durante o intercrimes ou se arrependesse da conduta e impedisse a consumação do fato, evitando que o delito chegasse à sua integral realização. Nesse caso, o intercrimes já havia cessado, a subtração já estava consumada, já havia ocorrido, como narra o examinador no enunciado, então não há que se cogitar de arrependimento eficaz, muito menos desistência voluntária, artigo 15. Fosse o caso, isso excluiria a tipicidade do fato e a gente só responderia eventualmente pelos atos anteriores. O que nós temos aqui é o arrependimento posterior, artigo 16, quando o agente, depois de realizado o intercrimes, restitui a coisa, ou repara o dano, por ato voluntário. E que houve um ato voluntário? Ainda que ela tenha sido motivada pelo receio de ser descoberta, responsabilizada, isso não exclui a voluntariedade da restituição. Então, ela restituiu a coisa por ato voluntário num crime que foi cometido sem violência ou grave ameaça, como é o caso do peculato, e o fez antes do recebimento da denúncia ou queixa. Preenchidos esses quatro requisitos, ocorre o arrependimento posterior, que é uma causa obrigatória de redução da pena. O artigo 16 do Código Penal diz que, nesse caso, a pena vai ser reduzida de 1 a 2 terços. Não há extinção de punibilidade aqui, porque a restituição da coisa só extinguiria a punibilidade se fosse peculato culposo. No caso, o crime foi doloso. Então, por isso, correta é a letra I. Marcela pode ter a pena reduzida pelo arrependimento posterior ante a integral restituição antes do recebimento da denúncia. É a assertiva correta, tá bom? A B fala em tentativa inidônea, que não é o caso, é crime impossível, né? O fato de haver câmera de vigilância não torna impossível a consumação, tanto que aqui se consumou, tem até súmula do STJ, súmula 567, eu coloquei aqui no texto, você pode ver depois. Marcela é funcionário pública, né, por equiparação. Não há exclusão da tipicidade porque não houve arrependimento eficaz, eu expliquei no início, e não há extinção da punibilidade porque a extinção da punibilidade pela restituição vale para peculato culposo, como até aparecerá aqui em outra pergunta da prova, e não para peculato doloso. 72, Jerônimo. Jerônimo, porteiro do edifício residencial, ao perceber que uma entregadora está totalmente vestida de branco e usando guias de candomblé, diz a ela no intuito de ofendê-la: ela é uma macumbeira endemoniada, que ela é uma macumbeira endemoniada. Em seguida, fala para a empregada que, em razão de sua religião, ela não poderá usar a entrada e o elevador sociais, devendo utilizar a entrada e o elevador de serviços para fazer a entrega ao morador que a solicitara. Nós temos aqui, não há dúvida, né, dois comportamentos delitivos. A injúria qualificada pelo preconceito decorrente de religião, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, esse é o primeiro momento. E, num segundo momento, um comportamento autônomo, que não é injúria qualificada, e sim crime de racismo, crime tipificado na lei de preconceito, na lei 7716 de 89, tipificado expressamente no artigo 11, impedir o acesso ao elevador social, expressamente no artigo 11 da lei 7716, por razões motivadas pelo preconceito, nesse caso, preconceito de religião. Então, dois crimes são praticados, não há que se falar em racismo tão somente, não é? E sim em concurso de delitos. O racismo
e a injúria qualificada possuem bens jurídicos diferentes, o que já exclui qualquer tipo de absorção, um tipificado no Código Penal e outro na Lei 7716. Injúria simples não é o caso, injúria qualificada também não, porque houve o comportamento seguinte, enfim, não é? E são dois crimes, a injúria qualificada e não simples e o racismo, tá certo? 73. Sobre o tema concurso de crimes, assinale a alternativa correta. Não se admite continuidade delitiva em crimes contra a vida. Existia uma súmula antiga do Supremo, vigorou até 1985, que dizia isso expressamente. Essa súmula, porém, foi revogada quando a parte geral do Código Penal, que é de 84, mas entrou em vigor em 85, foi modificada. Não há dúvida que é possível continuidade delitiva em crimes contra a vida. Aplica-se o crime continuado específico ou qualificado do artigo 71, parágrafo único. Então é possível, sim, em tese, continuidade delitiva em crimes contra a vida. Está errada, portanto, a letra A. B. As penas aplicadas são somadas no concurso material e o resultado da soma é usado como parâmetro para calcular a prescrição. Não. No cálculo da prescrição, reza o artigo 119 do Código Penal, as penas são sempre calculadas isoladamente, cada crime de forma individual, como se não existisse concurso. Então, pode ser concurso material, concurso formal ou crime continuado, pouco importa. Ao se calcular a prescrição, sempre levaremos em conta a pena individual de cada delito, desprezando o aumento decorrente de concurso formal ou crime continuado, desprezando eventual soma decorrente do concurso material. Está errada, portanto, a letra B. Letra C. As penas aplicadas são somadas no concurso formal impróprio. Tá certo? Ou seja, quando dois ou mais crimes são praticados mediante uma só ação ou omissão, necessariamente dolosa, resultando os crimes decorrentes, os crimes concorrentes de desígnios autônomos. Perfeito. É praticamente o texto da lei, artigo 70, caput, segunda parte ou parte final. No concurso formal próprio, aplica-se o princípio da exasperação à pena de multa. Exasperação significa aplicar a pena de um crime aumentada. A pena de um crime, o critério de punição no concurso formal próprio, de você pegar a pena de um crime e aumentar de um sexto até a metade, vale para a pena de prisão. Mas para a pena de multa, o artigo 72 do Código Penal é expresso, a pena de multa vai ser sempre somada. Então não há exasperação no tocante à multa, a exasperação atinge a pena privativa de liberdade. E por fim, a letra E. Segundo a regra do concurso material benéfico ou cúmulo material benéfico, a pena resultante da soma das penas não pode ser superior àquela cabível na aplicação do princípio da exasperação. É o contrário. A pena resultante da exasperação é que não pode ser superior à soma. É a regra que está no artigo 70, parágrafo único do Código Penal. O examinador inverteu aqui o sentido, portanto, correta é a letra C. Vamos lá? Pergunta 74. Bora. Aloysio, 81 anos, residia sozinho em um bairro violento de uma grande metrópole. Em determinado dia, sua casa foi acometida por um curto-circuito que resultou na interrupção do abastecimento de energia do imóvel. Aloysio fez contato com o eletricista Miguel para que fizesse o reparo. Miguel, todavia, informou que, por compromissos anteriores, não poderia ir naquele dia, só no dia seguinte. À noite, no mesmo dia, Aloysio acordou com o barulho do seu portão sendo arrombado. Posteriormente, viu um homem armado ingressando em seu quintal. Mesmo letárgico por ingestão de remédio para dormir, temendo por sua vida, Aloysio pegou uma arma de fogo velha que guardava embaixo da cama e efetuou um único disparo contra o homem, que, atingido na barriga, faleceu no local. Ato contínuo, Aloysio se aproximou e verificou que era Miguel que tinha ido ao local para tentar reparar a rede elétrica da casa. Diante disso, assinale a opção que indica o correto enquadramento da conduta de Aloysio. Veja, o primeiro ponto é a gente identificar que estamos diante da legítima defesa putativa ou imaginária, que ocorre quando o indivíduo supõe erroneamente, pelas circunstâncias fáticas, que estaria diante de situação que, se existisse, autorizaria a agir em legítima defesa. O Aloísio, o senhor de 81 anos, supôs equivocadamente que Miguel era, na verdade, um ladrão que ingressou armado de noite na sua residência com o intuito de praticar algum atentado contra sua própria vida. Por isso, Luísio reagiu, supondo que isso era uma ação necessária, uma medida necessária para salvar a própria vida. Fosse verdadeira a percepção de Aloísio
Estaríamos diante de uma legítima defesa real, que exclui a ilicitude. Como não se tratava de uma situação como essa, porque Aloysio, por vários motivos que aqui se justificaram, confundiu, havia elementos de fato para que Aloysio se confundisse, estamos diante de uma legítima defesa não real, mas imaginária, putativa. E aí o detalhe. É importante lembrar que a legítima defesa real exclui a ilicitude, mas a legítima defesa putativa, de acordo com o texto expresso da lei, artigo 20, parágrafo 1º, isenta de pena. Dogmaticamente, penso em legítima defesa putativa, que é uma modalidade de erro de tipo permissivo, configura hipótese de exclusão de dolo. Não obstante, o texto da lei, no artigo 20, parágrafo 1º, verifica-se isenção de pena nesse caso. Por isso, a letra B. O correto é isenção de pena em razão da legítima defesa putativa. As outras alternativas estão equivocadas, né? E a gente faz aqui um rápido panorama do porquê as demais estão equivocadas. Vamos para 75. Vamos lá. Caio, Tício e Mévio integram um grupo de extermínio e decidem matar 3 integrantes de uma organização criminosa rival, cabendo a cada um o assassinato de uma das vítimas. Então, serão 3 situações que nós teremos que tipificar, né? Caio abordou sua vítima em uma emboscada. Ao efetuar o disparo, todavia, verificou que a arma estava desmuniciada. Ponto. Tício efetuou um disparo na arma de fogo do tórax da vítima, que era o seu alvo. Porém, ao ver o homem agonizando e chamando por seus filhos, se compadeceu e levou ao hospital. Mas o esforço foi em vão, porque a vítima faleceu na mesa cirúrgica, em razão da hemorragia. E Mévio rendeu sua vítima apontando a arma de fogo para a cabeça. A vítima, nesse interim, propôs a Mévio o pagamento de R$ 50.000 para que ele não o matasse, pedido que foi aceito por Mévio. Então, que minutos depois, uma viatura passava pelo local e prendeu Mévio em flagrante. Então vamos lá. Caio. Caio está. A conduta de Caio configura uma hipótese clássica de crime impossível. Crime impossível por absoluta ineficácia do meio executório. Se a arma estava desmuniciada, ela é absolutamente incapaz de deflagrar tiros que eventualmente atingiriam e matariam alguém. Então, com relação a Caio, nós temos o crime impossível. O crime impossível é uma hipótese de atipicidade, de eventual tentativa. Exclui a tipicidade da tentativa, a gente só responde por eventuais atos anteriores. Mas, fim, de toda maneira, crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Depois nós temos Tício. Tício disparou arma de fogo no tórax da vítima, depois se compadeceu, decidiu socorrê-la, mas o socorro não foi eficaz porque a vítima faleceu em virtude de hemorragia. O que nós temos com relação a Tício? Se ele tivesse conseguido, pelo arrependimento, impedir a consumação, isto é, salvar a vida da vítima contra quem ele mesmo atirou, ele então seria favorecido pelo arrependimento eficaz e só responderia pela lesão corporal. O problema é que o arrependimento não foi eficaz, a vítima faleceu. Então, de boas intenções, o inferno está cheio. O que vai acontecer aqui? Ele vai responder por homicídio consumado. Mévio, por fim, rendeu sua vítima, apontou a arma, a vítima ofereceu 50 mil, ele aceitou, e aí o que aconteceu? Depois ele foi preso em flagrante. Então a questão é, por que Mévio decidiu não matar a sua vítima? A pergunta é, porque ele recebeu 50 mil e por que tinha uma viatura policial? Porque ele recebeu 50 mil. A viatura chegou depois. Então, foi ter sido preso em flagrante não elide o fato de que ele não efetuou outros disparos matando a vítima, porque aceitou a proposta que ela fez e recebeu o dinheiro. Isso constitui desistência voluntária. E ele se responde pelos atos praticados. O que faz com que tenhamos como correta a alternativa B: crime impossível, homicídio doloso e desistência voluntária. Adiante, criminologia. A criminologia é o ramo da ciência penal que abrange os conhecimentos relativos ao delito como fenômeno social, incluindo os processos de elaborar as leis, infringir e reagir à infração das leis. Acerca das teorias criminológicas, analise as afirmativas a seguir. A teoria ecológica do delito foi criada no contexto da Escola de Chicago e consiste na sustentação baseada em pesquisas empíricas da correlação entre o ambiente comunitário e a formação de determinados
padrões infracionais. Corresponde, de fato, ao que preconiza a teoria ecológica do delito criada na Escola de Chicago. A teoria da associação diferencial, também chamada de teoria da aprendizagem social, preconiza que as racionalidades motivacionais e metodológicas que envolvem o cometimento de ilicitudes podem ter origem genética, mas são principalmente transmitidas em circunstâncias específicas no curso da convivência grupal. E depois, os chamados crimes de colarinho branco são infrações praticadas por indivíduos de dotado elevado status socioeconômico no curso de atividades filantrópicas, sendo razão pela qual as cifras negras não incidem sobre tais comportamentos ilícitos, né? Percebe-se aí que uma alternativa totalmente desconectada. A dois, mistura conceitos que não se referem à teoria da associação diferencial, né? Conceitos, inclusive, que se referem a questões genéticas, algo que o positivismo havia sustentado, né? A escola positivista. E a três confunde aí crime de colarinho branco com cifra negra e com várias questões. A gente fez aqui uma análise detalhadinha para você do material. E vamos lá. 77. No conflito aparente de normas penais, assinale a alternativa correta. Olha, basicamente, você conseguiria responder essa pergunta se você se lembrasse quais são os princípios que solucionam um conflito aparente de normas. Vamos lembrar quais são? Os princípios que solucionam o conflito aparente de norma são: princípio da especialidade, em que o tipo especial prevalece sobre o tipo geral; princípio da subsidiariedade, em que o tipo principal prevalece sobre o subsidiário, mas se o principal não puder ser aplicado, o subsidiário funciona como soldado de reserva; ou da consunção, em que o crime fim absorve o crime meio; da alternatividade, que é aquele princípio relacionado com os tipos penais de conduta mista, aqueles que possuem vários verbos nucleares alternativamente relacionados, como a receptação, por exemplo. E aí você, identificando isso, prontamente veria que correta é a alternativa E. O princípio da alternatividade estabelece que nos crimes de conteúdo variável ou conduta mista, a incursão delitiva será única, ainda que múltiplas as condutas típicas praticadas pelo sujeito no mesmo contexto fático, caso da receptação. O indivíduo que vai, por exemplo, na feira do rolo, onde se vendem os produtos ilícitos, ele adquire, recebe, transporta e oculta um celular produto de crime. Ele recebeu, adquiriu, transportou e ocultou coisa que devia ser produto de crime. Quantas receptações ele cometeu? Uma, em virtude do princípio da alternatividade. E estamos aqui perto do final, vamos lá, né? Penal estava com bastante pergunta. 78. Acerca dos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. O funcionário público que detém a posse de uma bicicleta particular em razão do cargo e concorre culposamente para a apropriação desse bem por outro funcionário público não comete delito, podendo, no entanto, responder por improbidade. Ele comete o peculato culposo, mas não pratica improbidade, porque a improbidade, pela modificação legislativa que houve recentemente na LIA, né, a nova LIA, não há improbidade administrativa culposa, só dolosa. Em caso da prática de peculato culposo, a reparação do dano extingue a punibilidade se precedente à sentença irrecorrível ou, se posterior à sentença irrecorrível, reduz a pena pela metade. Perfeito, é o texto da lei, artigo 312, parágrafo 3º. A reparação do dano causado não configura condição essencial para a progressão do regime de cumprimento de pena de prisão em relação a condenados por crime contra a administração pública. Contrário, o texto da lei diz exatamente o contrário, vide artigo 33, parágrafo 4º. A circunstância de um dos agentes ser funcionário público é elementar do crime de concussão e, por isso, comunica-se ao concorrente particular, independente de sua ciência sobre a qualificação do primeiro. A circunstância de ser um dos agentes funcionário é elementar e, para se comunicar ao agente particular, não pode se dar a comunicabilidade independentemente da ciência sobre a qualificação do primeiro. O indivíduo tem que ter ciência a respeito ou, no mínimo, ser previsível. Então, essa está errada. Depois, a testemunha que faz afirmação falsa pode ser multada, mas não pratica fato penalmente típico, desde que inexista aceitação da vantagem devida e o fato ocorra em fase pré-processual. É válido, não é? Porque para que haja o crime de falso testemunho, isso independe da aceitação de vantagem indevida.
A gente colocou aqui gabarito B passível de recurso. Não, na verdade, gabarito B, essa não é passível de recurso. A letra B está certa mesmo, tá bom? A letra D, que tem aí uma redação um pouquinho truncada, mas de qualquer maneira está correta, né? Porque no sentido de que a alternativa D tem que ser excluída e não assinalada dentre as expostas. 79 agora, deixa eu enquadrar aqui. Segundo a teoria geral do crime, assinale a alternativa correta. Que é bem conceitual, não é? Crimes de dano são aqueles que demandam a comprovação da ameaça ao bem jurídico? Não, demandam a comprovação do dano ao bem jurídico para fins de consumação. Crimes de mera conduta são consumados no momento da produção do resultado? Não. Se ele é de mera conduta, o tipo só descreve a conduta e não faz alusão ao resultado. Ele se consuma com a prática da conduta independente de qualquer resultado, ao qual o tipo penal sequer faz menção. C. Os crimes de perigo concreto são os que demandam a comprovação da ofensa material ao bem jurídico? Não, do risco ao bem jurídico, e não da ofensa, não do dano, não da lesão ao bem jurídico. Os crimes materiais são aqueles em que o tipo descreve conduta e resultado, mas não exige a ocorrência do último para a consumação. É o contrário, exige a ocorrência do último para a consumação. E correta é a letra E, que descreve os crimes formais como sendo aqueles que se consumam antes da ocorrência do resultado naturalístico, previsto na descrição típica, sendo por essa razão também chamados de crimes de consumação antecipada, definição clássica de crimes formais. E, finalmente, chegamos à questão 80, aqui já no finalzinho do nosso tempo. Afrodite é presidente da mineradora Fluminis e, com o objetivo de reduzir custos, determinou que a barragem de contenção dos dejetos provenientes do beneficiamento mineral fosse construída com material barato, embora contraindicado em parecer técnico. Por maioria, o Conselho de Administração da Fluminense referendou a decisão de Afrodite. Em decorrência da precariedade do material utilizado, a barragem veio a desmoronar, causando poluição e graves danos ambientais. Fato em tese penalmente relevante nas circunstâncias do caso. Diante da hipótese narrada, em tema de responsabilidade penal da pessoa jurídica, assinale a afirmativa correta. A mineradora não pode ser responsabilizada penalmente. Pode, não há a menor dúvida, não é? A mineradora pode ser responsabilizada por crime contra o meio ambiente mediante aplicação da pena de interdição definitiva da atividade no local, a depender da comprovação da irreversibilidade dos danos. A Lei 9.605, a Lei Ambiental, ela fala como pena restritiva de direitos imputável à pessoa jurídica a suspensão parcial ou total da atividade e não a interdição definitiva. Então, essa contradiz o texto da lei. A mineradora pode ser responsabilizada penalmente pelo crime contra o meio ambiente, praticado em seu interesse ou benefício, ainda que nenhum dos seus dirigentes ou prepostos já tenham sido responsabilizados civil ou criminalmente. Quer dizer, o que está dizendo a letra C? É possível ingressar com a ação penal contra a pessoa jurídica, é possível que a pessoa jurídica seja condenada, mesmo que as pessoas físicas corresponsáveis ainda não tenham sido. Não quer dizer que as pessoas físicas não serão. Fato é, está deixando claro a letra C que é possível a responsabilização da pessoa jurídica, independentemente da responsabilização concretizada, efetiva, que já tenha ocorrido das pessoas físicas decorrentes, como os dirigentes, os membros dos órgãos colegiados, etc. Tá certo? Porque o Supremo Tribunal Federal, já há mais de 10 anos, fixou jurisprudência de que o Brasil não adotou a teoria da dupla imputação. A teoria da dupla imputação e responsabilidade penal da pessoa jurídica é a que afirma que só é possível que haja responsabilidade da pessoa jurídica junto com a pessoa física corresponsável. Como não foi adotada, então eu posso ter a responsabilidade da pessoa jurídica, independentemente da pessoa física corresponsável, que vai responder autonomamente. Então, por isso está certa. A letra D. A extensão dos danos causados pode justificar a aplicação de pena de proibição de contratar com o poder público por prazo de até 15 anos. A lei diz que o limite é 10. Essa aqui é a pegadinha, não é 15, é 10. E aqui diz que a responsabilidade da mineradora deverá ser reconhecida cumulativamente com a de Afrodite e dos membros do conselho. Não, porque justamente não foi adotada a teoria da dupla imputação. Tá certo? Muito bem, é isso. E aqui você encontra toda a fundamentação da questão número 80 nesse material que a gente vai deixar à sua disposição. Um abraço, valeu. A gente se vê com certeza
no próximo Exame Nacional da Magistratura ou no próximo concurso da magistratura na sua preparação. Forte abraço.